Olá, nós reunimos aqui o elenco da novelinha Nada Mexicana e o nosso diretor do CREAD também vai participar conosco de uma conversa sobre os bastidores de uma produção audiovisual. Nós acabamos de assistir e como foi, gente? Se vê no vídeo, como foi o resultado daquele trabalho que nós fizemos aí durante todo o... Acredito que aqui todos sejam artistas de primeira viagem, né? Eu nunca tinha gravado uma mini telenovela, primeira vez, e a experiência foi boa, né? Não imaginava tantos detalhes para se gravar um vídeo, são vários detalhes, realmente o roteiro é importante, a participação de todos da equipe é fundamental, não existe como sair um projeto desse sem que cada um faça a sua parte. Na hora que a gente estava assistindo, eu fiquei pensando, em alguns momentos, assim, o tempo que a gente levou para fazer uma determinada cena que durou segundos. Por vários motivos, né? Ou a gente olhava e falava, não, fala isso, não é assim, não. Ou olhava para o outro e já começava a rir, ou coisas do tipo, né? Então, assim, é um trabalho que por trás disso tudo, por conta desses 5 segundos que aparecem ali, quanto tempo foi gasto para poder chegar naquele resultado, né? Vocês sabem como saiu a ideia para essa aula? É que um amigo meu, depois de muita convivência, me perguntou se era preciso mesmo fazer um roteiro. E assim, para responder a pergunta desse amigo meu, né, a gente fez, com a colaboração de vocês, todo esse processo, mas uma coisa me fez pensar. Então, quando nós vimos lá no módulo 1 sobre imaginário coletivo e que isso pode influenciar muito quando a gente vai produzir alguma coisa, é disso que se trata. Para mim, esse mundo é muito claro. Mas para as pessoas com quem eu estou lidando, não é claro. Por exemplo, o professor não esteve participando do processo em si, esteve acompanhando a gente. É diferente o olhar de quem vê e de quem participa. O senhor poderia acrescentar alguma coisa sobre como olhar isso aí? Se isso acrescentou para o senhor alguma coisa sobre o processo audiovisual? Com certeza. Eu tive a oportunidade, porque a Adriana ficou fazendo suspense para a gente, não deixou a gente poder estar olhando as entrelinhas para justamente ser pego de surpresa e ser tomado de diferentes tipos de emoções quando você vai assistir. Diferente quando você está, né, no backstage, aí, nos bastidores, participando de todo um processo. E como telespectador, eu achei muito interessante a maneira como você organizou as ideias dos diferentes tipos de processo para você poder fazer a montagem das cenas. E ao assistir, pensando já na maneira como eu tenho a missão de roteirizar as minhas aulas, você imaginar de que maneira você vai roteirizar. A situação não é simples, mas, ao mesmo tempo, assim, a gente percebe que, a gente aprendendo técnicas, como você colocou aqui, é possível começarmos bem de uma maneira mais tranquila, mais simples, e, aos poucos, você tendo essa criatividade de ir ampliando essa situação de roteirização para você poder produzir. A gente, quando vê o resultado, a gente não vê o que foi feito atrás das câmeras. E eu queria falar com quem participou. Quanto tempo a gente demorou para gravar e a gente transformou isso em 15 minutos. Queria que vocês falassem um pouquinho desse processo. Olá, igual o Felipe, eu não tinha experiência em gravação nenhuma. E eu achei muito interessante o mapeamento das ações. Quando a gente sentou para conversar, eu e os outros atores, a gente falou assim, ó, vamos mapear da seguinte forma, vamos pegar o roteiro aqui e vamos mapear. Você fala 1, eu falo 2, falo 3, falo 4, isso tudo o diretor atrás falando, ó, tem que fazer nessa sequência, fazer desse jeito. Então, eu creio que seja igual qualquer coisa que você vai fazer no dia a dia, para dar certo, você tem que mapear. Porque senão você se perde no meio do processo. E eu creio que deve ser isso que vocês estão tentando passar como mensagem. O sucesso que é você mapear as ações antes de realizar. Com isso, você atinge seus objetivos e o que você deseja. É bem por aí mesmo, né? Adriana, esse ponto que ele tocou, fundamental, porque quando a gente traz o novo, faz analogia com coisas que a gente já faz, a gente primeiro perde o medo de experimentar e ver que a coisa ela vai ficar simples. Se eu consigo criar essa imagem e experimentar, eu vejo que eu consigo. Então, ele pegou uma palavra-chave, mapear. A gente faz isso muito com as coisas, de maneira até intuitiva, né?
quem cuida de casa, mapeia as suas coisas no seu trabalho e é isso. O que parece que pode ser novo, se a gente faz essa analogia, isso nos encoraja e a gente vê que é difícil, mas é possível. Porque é um quebra-cabeça, né? Vocês viram que a gente não gravou nada na ordem. Foi pela praticidade que a gente escolheu a ordem que a gente gravava o roteiro. E quando o professor for gravar no estúdio, nós vamos também fazer essa opção. E quando ele estiver gravando sozinho no YouTube também, ele tem que fazer a opção. Não dá para você gravar. Se a pessoa tivesse gravado na sequência do roteiro, coloca um, vai para o outro, vem para cá, vem para cá. Aí teria que subir e descer. Não, a gente gravou tudo que estava embaixo, depois subiu. Sabe? Há uma sequência lógica de economizar esforço, de economizar tempo, de desgastar menos as pessoas. E se a pessoa não tem um roteiro, né, o que é difícil fazer a pessoa entender, que se ela trabalhar sozinha, ela precisa mais ainda do roteiro do que se ela estiver trabalhando no estúdio, fica complicado, porque a hora que a gente senta para montar esse quebra-cabeça, que é a edição, a gente descobre aí o que deu errado. Porque as peças, se não estiverem bem conectadas, vão faltar. Isso pode trazer certas frustrações para quem está começando. Falar, mas não deu certo, mas não ficou legal. Então, o roteiro ele é muito importante por isso. Porque você fazendo esse mapeamento, Johnny, que você falou, você vai fazendo aquilo e a hora que você senta para montar o quebra-cabeça, as peças todas estão ali. E foi cansativo, mas também foi muito prazeroso, não foi? Eu poderia ter feito um slide, eu teria cumprido o meu papel. Agora, como vocês, entre aspas, como aluno do curso, gostariam de receber esse material? Demonstrando para vocês, ilustrando, até com certo humor, é claro, ou apenas textos e... Adriana, nós estamos vivendo a era do visual, né? O visual encanta muito. A internet está aí para mostrar isso. A internet é um grande campo visual. E a forma de apresentar esse trabalho... a gente precisa conquistar os nossos estudantes, o nosso público. Então, nada melhor do que apelar para o visual. E foi a forma do trabalho. O visual, junto com a produção, o roteiro, e tudo isso traz um encantamento. E a ideia é essa, a gente aqui de fora, do lado de cada telinha, saber como é que é quem está lá dentro, como é que é a produção. Eu acho que os professores, os técnicos, todo mundo que vai fazer uma videoaula, fazer uma aula, ele devia passar pela experiência. Porque eu falo por mim assim, quando vou fazer uma videoaula que eu tenho que mostrar o que eu tenho que ensinar, como que funciona tal coisa, como é muito natural, é muito tranquilo. Eu estou falando de uma coisa que eu sei. Agora, quando tem assim, não, peraí, vamos lá, agora vai falar com fulano, não, agora a gente tem que fazer assim, agora tem essa fala, não, essa cena é desse jeito, e você tem que atuar de certa forma, é muito mais difícil. Ficou muito mais fácil fazer uma videoaula agora. E também tem a questão, né, do mundo, hoje é um mundo mais visual. Querendo ou não, atrai os alunos. Então, pegar um slide e ler, o aluno tem um material, um livro, para que ele vai ficar assistindo? Mas eu cumpri o meu objetivo, eu tinha que passar uma informação e passei. Pois é. Fazendo slide ou fazendo esse vídeo, eu passei. E qual é isso que eu quero falar? Qual a motivação para que a gente solte isso e vá para um terreno desconhecido? Tem uma situação aí que a palavra escrita ela não tem uma temperatura, ela não tem um tom, ela é fria. Agora, quando você está vendo a coisa, você tem uma intenção, você tem uma tonalidade, você tem uma fala, um jeito de expor aquilo ali, você pode, numa única frase, passar para a pessoa quantos sentidos, quanto conhecimento em uma coisa que você está falando, né? Emoções, exatamente. Então, eu acho que o vídeo... Eu sou muito visual, sou muito suspeito de falar sobre tudo isso daqui. Nossa. Porque se eu assistir uma videoaula de 30 minutos, é muito provável que eu vá aprender mais do que ler um livro de 700 páginas. Muito provável. Mas aí cada um tem a sua particularidade, né? E é interessante essa parte. Eu não sou tanto do visual da videoaula, eu já prefiro ler um PDF. Por quê? Porque na maioria das videoaulas que não são tão bem preparadas, você chega, a pessoa abre, principalmente na minha área, que eu sou da área de informática, não sou concursado na área de informática, mas tudo que eu vou ver na área de informática, o cara abre um PowerPoint lá, um slide, e começa a falar sobre aquilo.
E realmente não tem uma temperatura, a pessoa vai lendo, você vai ficando com sono. Então, para mim, se não for uma videoaula bem feita, bem estruturada, com um professor que demonstra emoção, eu prefiro ler o livro. Vou pegar um gancho na fala do Felipe Schutz, no sentido dessas novas possibilidades do século XXI, de como você vai lecionar. E a nossa equipe de servidores do Instituto Federal é uma equipe muito jovem, mas que recentemente veio da academia, estatisticamente falando, né, conversando com a diretora de gestão de pessoas, a nossa comunidade ela flutua na sua grande maioria, na casa entre os 25 e 35 anos de idade. É uma equipe que recentemente, dos 1.200 servidores aí, passaram pela academia ou estão ainda fazendo a sua formação continuada. Mas essa proposta de aprender o audiovisual ainda é muito nova na academia. É difícil você verificar dentro dessa gama de docentes, em especial, quem teve algum tipo de curso especificamente a respeito dessa situação. Então, o que o Instituto Federal tá proporcionando nesse exato momento é justamente isso, é fazer com que nós, docentes e técnicos também, se encorajem, percebam que é fácil você fazer isso a partir do momento quando você aprende a fazer de uma forma correta, né? E isso que você comentou, Johnny, é de grande importância, fazer com que o professor tenha essa percepção que vai desde a questão da impostação de voz, que tipo de emoção a sua voz vai passar na hora quando você vai passar trazer uma informação. Natural, Johnny, que você prefira até uma questão do PDF, ler um PDF do que uma videoaula, assistir uma videoaula quando ela não está bem produzida, porque o que acontece? Quando você não pegou aquele parágrafo, você não pegou aquela ideia, você consegue ir lá e retomar. E se a videoaula não tiver essa cor, você não vai sentir a vontade de você dar um pause, retornar um pouco o vídeo e dar uma continuidade nessa situação. E a videoaula, ela vem com esse tipo de estratégia, para o estudante ter autonomia de estudar onde e quando ele quiser. Que o professor entenda esse processo e use a favor dele. Todo diretor, todo mundo que trabalha com audiovisual, estuda como passar uma mensagem de uma forma mais eficaz. Se ele toma posse para ele, já junta com o que ele já traz, que já é bom, junta com a linguagem, com o que a linguagem traz, nossos resultados podem ser inacreditáveis. É isso que a gente está apostando aqui. Em relação ao aprimoramento, que quando nos reunimos, né, a primeira vez foi muito engraçado, até nós rimos muito na primeira gravação, né, Johnny? E nós errávamos. Muitas das vezes a gente quer fazer uma gravação, ou seja pelo celular ou o próprio computador, e você quer que seja perfeita logo de primeira, né? Logo na primeira. Mas não é isso, né? E essa experiência demonstrou para a gente que quanto mais você estudar, quanto mais você praticar, vai ficando cada vez melhor, e esse aprimoramento, acho que é disso que a gente precisa, né? É esse olhar de que se dá o tempo para amadurecer aquilo, né? O conhecimento. Isso, e também da prática mesmo, né? O tom de voz, né? A gente ria, a gente desconcentrava muito nas primeiras gravações, né? E aquilo foi passando a ser mais natural. Então, assim, essa experiência foi muito válida. E participar disso muito conhecimento para mim, principalmente, né, que eu quase não gosto de aparecer muito nas câmeras, eu sempre falo isso para ela. Mas já está perdendo esse medo, né? Já. A experiência, a participação já vai proporcionando isso, né? E essa é outra coisa, né, que quando a Ingrid começou, a primeira vez que eu fiz um convite para a Ingrid, eu quase apanhei, né? E hoje, a desenvoltura com que ela fala em frente à câmera. Isso também se treina, gente. É isso. Gente, eu queria agradecer a todos aqui. Muito obrigada por participarem no dia, por estarem aqui discutindo. Olha, muito obrigado. E é uma coisa que o professor também tem que ver. Porque olha quantos colaboradores a gente conseguiu a partir do momento que a gente se dispôs a agir. Muitas pessoas se juntaram ao projeto de forma voluntária, né, que foram convidados e aceitaram, disseram sim, que isso também faz parte da nossa evolução.
Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada ao nosso diretor aqui do CREAD, muito obrigada, professor Birajara. E esse é o processo audiovisual, a gente precisa apenas começar.